Hello! Oi! Oi! Bom, hoje para conversar aqui com nós temos a queridíssima Sara. Já dá para chamar como médica, né? Médica. Médica Sara. E a gente nunca foi muito próximos, mas a gente tem amigos em comum. E sempre quando a gente escutava falar sobre a Sara, era sempre coisas muito boas. Me alegro. E sempre quando a gente escutava sobre a Sara, era sempre tipo, a Sara é muito inteligente, a Sara tira notas boas na UBA, tá se formando rápido. Então, eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que pensam em estudar medicina na Argentina, esse vídeo vai ser um vídeo muito enriquecedor. E com certeza vocês também vão tirar muitas dicas hoje nesse vídeo. Sim, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada ciclo da faculdade. Para quem não sabe, a Faculdade de Medicina da UBA ela é dividida em 4 ciclos. O CBC, que é o ciclo básico, que é quando todo mundo entra para ter as matérias bases ali. Aí depois o ciclo biomédico, o ciclo clínico e o internato, que é quando tu já se formou, já terminou as matérias e tu vai fazer as práticas hospitalares, vai lá pro internato, atuar já como médico praticamente, só não assina, né? Não. Bom, conta um pouquinho então pra gente como é que foi a tua entrada na faculdade, o CBC, o que tu achou do CBC, se tiver alguma dica também pro pessoal aí, e fala também quanto tempo tu demorou pra fazer a faculdade depois no final, e vai dando dicas aí. Vamos começar pelo CBC. Então, o CBC pra mim foi... Eu fiz em 6 meses o CBC. Rápido, eu decidi, né? É porque eu queria entrar no outro ano, então eu falei, decidi na metade do ano. Falei, então, vou fazer em 6 meses. E acabou. Não tinha... Na minha cabeça, não tinha outra opção. Era, começar a medicina em 2018. Acabou, ponto. E vim muito decidida. Já comecei uma matéria do UBA 21 no Brasil. O IPC. Comecei lá, fui estudando e quando cheguei aqui já fiz a prova. Então, assim, minha vida era estudar. Eu cheguei, eu não fazia turismo, não conheci Buenos Aires, não sabia o que era Buenos Aires. Minha vida era estudar no CBC. Aí eu peguei a maioria das matérias no UBA 21 e peguei 2 no CBC que eu ia realmente presencial, que era matemática e química. Eu amo matemática, química, física, amo tudo isso. Então, essas matérias pra mim não foram difíceis. Eu me saí muito bem nessas matérias. Que são matérias que tem muita gente que tem dificuldade, né? Eu, principalmente, tive muitas. Porque geralmente as pessoas não gostam muito de matemática. Eu fiz engenharia antes de vir. Quer dizer, não terminei, mas eu comecei, então eu me dava super bem com matemática. Então, serviu pra mim essa carga, né, da matemática. Pra tirar de letra, me divertia fazendo os problemas. Falava assim, meu hobby, fazer os problemas de matemática. Que inveja. Adorava. Mas, porém, aí agora, ICSI, que é história, foi a única que eu fiquei de final. Aí eu fiquei de final, me acabar, ai, que desnecessário. As outras tu promocionou? Todas, né? Nem... Mas aí, quando chegou história, ai, meu Deus, meu pai é professor de história. Mas é sempre assim, né? Quando tem algum familiar que é de alguma matéria, a gente é péssimo nela. É a nela. matéria que você é ruim. E também, assim, o detalhe, eu vim crua em espanhol. Não sabia nada de espanhol. Que na tua época não precisava do certificado. Não precisava ainda. do certificado. E eu também falei assim, não, eu tenho que ir agora, não tenho tempo de estudar espanhol, eu vou ter que aprender. Eu lembrava que era uma dificuldade para ler os textos, porque eu ainda não estava acostumada com o no. Então eu falei, no. Foi uma dificuldade também a questão do idioma, né? Então, por isso também, IPC e ICSI foram as mais difíceis ali, porque além do... Não eram números, eram palavras. Mas deu tudo certo, aprovei e aí consegui começar em 2018 o ciclo biomédico e consegui. E aí... Tá, aí tu comentou sobre o espanhol, então já vamos falar sobre isso. Então, o espanhol tu aprendeu meio assim na vida, no dia a dia. Então, o idioma você aprende morando num lugar. Você pode até, claro, ter uma base. Eu lembro que na época eu ainda baixei o Duolingo, mas o Duolingo é espanhol da Espanha. Mas pra você ter uma base, mais ou menos, eu vi muitos filmes antes de vir. Filmes argentinos, não são ruins, são bons. Então dá pra você ir vendo, até pra você ver a cultura do país, pra quando você vir e se acostumar. Pra aprender espanhol, eu falei assim, eu vou imitar eles. Eu imitava eles, então às vezes eu imitava até os tiques dele. Tipo, porque aqui tem umas pessoas que falam, tipo, e botam...
Fala ET. Então, às vezes, eu tinha isso porque eu imitava eles. Eu tratava de imitar, então, meu sotaque ficou bem parecidinho com o deles. E também eu tinha um objetivo de falar, não, eu quero falar o espanhol perfeito, que nem eles. Então, eu só abria a boca quando eu tinha certeza do que... Hoje em dia, já não. Hoje em dia, já... Se me entendeu, já acho ótimo. Mas, quando eu cheguei, eu tinha esse objetivo, entendeu? E minha dica do CBC é isso. Sicha, estudar, porque... Como eles falam aqui, culo sicha. Isso, não sabia se podia. Pode, doutora. Culo sicha, gente. Tem que estudar, não tem outra, entendeu? Aí o ciclo biomédico depois, Que tu começou 6 meses depois de fazer o CBC. já em Isso. 2018. Aí no início de 2018, acho que foi lá pra março, que eu acho que eles começam as aulas. Aí tinha a escolha das cátedras. Aí eu já tava até comentando com o Gabi que eu escolhi uma cátedra que pra mim era a que ia me dar mais informação, entendeu? Mais uma formação melhor, porque eu tava comentando com ela. É a base. O ciclo biomédico é a base. Então às vezes a gente fica... Ai, pra que eu quero saber isso? No futuro você vai ver. Porque assim, pra você entender os livros de medicina... que são a parte mais clínica, você tem que ter uma base para entender o que eles estão te contando ali. E isso é dado no ciclo biomédico, nos primeiros anos, entendeu? Então, estuda, foca, pensa no seu futuro, fala assim, não, isso aqui vai ser útil. Estuda direitinho que você vai colher bons frutos. A cátedra que tu tá falando é a 3 de Anato, De né? Anato. Que pra quem não sabe, é a mais difícil, é a que tem todo mundo fama quer fugir. É que tem fama de que, pelo amor de Deus, não me coloca nela. Eu vim meio assim, meio sem saber muita coisa, então eu falei assim, eu fiz uma mini pesquisa e falei assim, qual é a melhor cátedra de anatomia pra quem quer cirurgia? Porque eu quero fazer cirurgia. Ai, não, anatomia cátedra 3 é a mais completa. Aí eu, vai ser essa? E deu tudo certo? Deu tudo certo, assim, era a matéria que eu mais estudava, era a matéria que eu estudava com gosto. Aí Gostava? também, gente, eu gostava. Também gostava. Muito. Então, eu volto a reiterar. Não conhecia Buenos Aires. É porque tem uma amiga, por exemplo, que ela vira pra mim e fala assim, eu queria ser que nem você e tal. Só que ela tá viajando na Argentina inteira, entendeu? Aí eu falei, amor, eu nem conhecia Buenos Aires no primeiro ano. Já que estamos falando sobre esse tema de estudar, qual que foi a forma que tu mais estudou? Tipo, com amigos, sozinha, em casa? Eu, assim, estudava mais sozinha, mas depois que eu descobri estudar com companhia, eu vi que é muito importante. Eu estudava mais com companhia pra prova. Na época da prova, a gente se juntava pra treinar. Isso é muito importante. Na UBA, são provas orais. Então não adianta você ficar lendo. Você tem que oralizar, você tem que falar, você tem que discutir. Então, é muito importante você se juntar com seus colegas pra ir treinando isso. Aí, o que você faz? Você abre os grupos que tem um monte de gente que conta as suas experiências. Você abre e vê. O que eles perguntam? Como eles perguntam? A minha primeira prova de anatomia foi... Assim, se eu não estivesse tão preparada, eu tava bem preparada, eu nem fiquei nervosa nem nada. Eu falei, só vamos. É minha matéria, eu vou me dar bem, eu vou me sair bem. A menina não me perguntava que nervo é esse, ela me perguntava qual é o nervo, músculo que faz tal movimento. E era tipo, senhora, por favor. Mas, por sorte, era uma coisa que eu gostava e tal. Então, eu me saí bem. Já estou em êmbrio. Eu odiava, então, assim, eu tratei de pegar uma cátedra mais neutra e aí consegui. E foi meu karma. Mas saiu. A minha primeira crise de ansiedade foi estudando êmbrio. Então, tem gente que tem com anatomia. Eu tenho com êmbrio, genética, e não gostava. Mas fui. Vai, entendeu? Não quer dar outra. Alguma dica, assim, dessas matérias, anatomia, histologia e embriologia, que são as principais para ir pro segundo ano? Exatamente isso. Treinar como é a prova. Porque assim, durante o ano você vai estudar para aprender, beleza e tal. Tem uns TPs, né, que você tem que estudar. Cada semana eles dão uns assuntos específicos. Eu fazia isso, mas se você não estudar pra prova, gente, como é que vai aprovar? Sim. Então, assim, a prova é choice? Pronto, vou fazer muitos choice. Façam isso, gente, por favor. Pra avançar. A prova é oral, vou treinar falar, vou ver quais são as perguntas que fazem e vou treinar a responder essas perguntas. A prova por exemplo, a minha de isto, eram as lâminas. O que eu vou fazer? Vou ver lâminas e vou treinar. Então, chegava na hora da prova, eu falava, não, isso eu já fiz.
Eu, claro que com minha base de estudos durante todo o ano, deu certo. Aí também, estou em embrio, promocionei na tampa, mas promocionei. E também uma dica muito importante disso, gente, por favor. Deem a final quando vocês terminem a matéria. Você nunca vai saber mais a matéria depois que você terminou de cursar. Nunca. Não vai. Não que tem gente que termina e deixa pra fazer a final no ano seguinte, não façam né? isso. Não. Eu sei que é cansador, já tá cansado de todo ano, mas façam um último esforcinho ali, que vai dar certo. Todo mundo fala isso. Por favor, não, aqui chama patear. Não pateiem, afinal, é chutar, né? É deixar pra depois. Não deixem pra depois. Façam. Termine a matéria, faça, afinal. Então, é muito importante isso também. Acho que é E claro. Físio e bioquímica, que também é... No ano seguinte agora, o ano né? seguinte, segundo Aí ano. sim, aí depois no segundo ano, aí já foi um pouco mais arrastado pra mim, porque eu era anatomia, eu só queria saber de anatomia. Mas aí físio é muito importante pra clínica, muito importante. É difícil, assim, pra mim foi difícil, mas é importante. E físio é a mesma coisa também, físio era choice. Então, assim, eu estudava, fazia minha base dos TPs e tal, e quando ia chegando perto, choice. Você fazer. E te ajudou pro segundo ano as matérias do primeiro? Tu achou que ter feito uma nato tão forte te ajudou pra físio depois? Não, às vezes não tem muita relação. Às vezes sim, depende do assunto. Eles não é muito, assim, acumulativo, né? Bioquímica não tem nada a ver com ninguém. Enfim, mas físio sim, às vezes, claro, você entender a anatomia é mais fácil você entender o que tá passando ali na fisiologia, né? Mas não é que também ai meu Deus, eu fiz um péssimo primeiro ano, aprovei, mas aprovei tudo com 4, vou me lascar no segundo. Não, você tem tempo de revisar e dá tudo certo. São coisas que você tem que ficar revisando. Medicina é isso, é muito grande, é muito amplo. Então, não se frustrem com isso também, cheguei no segundo ano, não lembro nada do primeiro ano. Você vai lembrar, aos pouquinhos. Gente, é muita coisa, entendeu? Então, você não vai saber... Isso também. Não, eu não sei tudo, não vou me apresentar. Você nunca vai saber tudo, gente. É impossível você saber tudo. Eu acho que todo mundo passa por essa época de... eu não estudei tanto. Eu não sei tanto quanto o coleguinha, mas é assim mesmo. Não se comparem. Eu me comparava. Tipo, na minha mesa tinha um menino muito inteligente, assim. E aí eu ficava, ele é tão inteligente. Ele tem tanta facilidade. A físio dele era tua nato. Eu falava, ele tem tanta facilidade. E quando você vê que uma pessoa tem facilidade, não fique, se lamentando porque fulaninho tem... Vai procurar saber como é que ele estuda. Isso me serviu muito. Eu falava assim, fulaninho tem facilidade, eu vou ver como é que ele estuda. Então, eu comecei a falar, você estuda assim? Poxa, eu não estudo assim. Vou treinar, vou ver, né? Vou provar como é que é estudar assim. Isso super funcionou. Eu falei, que bom. Então, vejam isso também. Como é que fulaninho estuda? Porque ele tá se dando bem. Como é que ele estuda? Bom, então vou fazer como fulaninho. Sim. Gente. Tem que ver também se... Às vezes pode ser que a pessoa tá repetindo a matéria e por isso sabe mais que tu. Exatamente. Pode ser também que ela tá só com aquela matéria e você tá cursando 2 ou 3. Isso, então vejam todo o contexto, entendeu? E às vezes tem gente que trabalha enquanto faz... Gente, pessoa que trabalha e estuda, tem coisa que não vai poder ficar sabendo o detalhe, no mínimo. É super possível, eu conheço várias pessoas que trabalham e fizeram e fazem medicina e aprovam e fazem... Mas é mais difícil, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não vai ter tempo pra fazer como eu, que ia pra biblioteca, abria o Rouvier e lia toda a descrição do Rouvier. Não, gente, quem trabalha vai ler o que eles cobram e vai ser mais direto, entendeu? Mas, enfim, aí... Mas aprovei físio também, deu tudo certo e também fiz a prova final logo que terminou. Sempre. Sim. E aí, depois do terceiro ano, já é umas matérias muito mais, tipo assim, práticas, né? Então, eu acho que também o pessoal fica, tipo, mais emocionado ainda, que é pato, micro, imuno... E fármaco. E fármaco. Isso. Então, quando você vai sentindo um gostinho da medicina, é porque
Assim, porque em bioquímica, a depender da casa, eles mais ou menos vão te dando alguns casos clínicos, em físio também. Então, você vai tendo mais um gostinho. Mas aí, quando você começa fármaco, micro, é que você vê mesmo as patologias, as doenças, os micro-organismos que dá a doença tal e tal. Então, você fala, ai, tô estudando medicina. É que, pelo que os professores sempre falavam, o primeiro e o segundo ano te prepara com o que é fisiológico, com o que de fato tem que estar numa pessoa saudável. Isso. E a partir do terceiro ano, tu começa a ver quando a pessoa não tá saudável, que é quando ela vai procurar o médico, né? Isso. Os 2 primeiros anos é a base, gente. É a base. Mas então, aí no terceiro ano, o que foi que eu fiz? Eu queria adiantar. Então, eu falei assim, porque aqui tem a possibilidade de você fazer matéria no verão. Então, você pode adiantar. E eu, assim, gente, na UBA, você tem que correr atrás. Nada vai cair do céu. Assim, e é uma coisa boa pra você até evoluir, né? A gente agora é adulto. Nada vai cair do céu. Se a gente não for atrás, não vai conseguir, entendeu? Pode até conseguir, mas vai atrás do que é seu. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer que matéria de verão eu vou fazer? Hoje, depois que fiz, eu indico fazer imuno, como primeira das terceiras, porque é uma base imuno. Eu escolhi pato, porque pato era a maior. Então, eu falei assim, como eu quero fazer todas, eu queria fazer todas as matérias do terceiro ano em meio ano. Você tem como fazer em um ano, mas eu queria fazer o terceiro ano em meio ano. Então, o que eu fiz? Fazer uma de verão, que eu indico fazer imuno. Mas eu fiz pato porque era a maior. Eu falei, tá, eu vou eliminar logo a maior e vou ficar com as mais curtas no quadrimestre, né? Só que é o que eu falei. Eu abria o livro de pato e eu falava, gente, eu não sei o que é isso. Porque eu não cursei imuno. Então, imuno era a base de eu entender algumas coisas. Então, pra mim, eu tive que estudar mais porque, por sorte, eu tinha tempo. E como que eu consegui pato? Porque pato, geralmente, as pessoas deixam pra última, como última. Era pra entrar, porque quando você termina o terceiro ano, você consegue entrar no hospital, na UDEAT, né? E aí as pessoas colgavam pato e fazia de verão pra isso. Então as pessoas já tinham uma quantidade de matéria que eu não tinha. E eu falei, não, eu vou fazer pato. Fui lá, falei com o chefe. E falei, porque às vezes você vai também com o centro estudantil. O centro estudantil te dá super apoio e tal, e você vai. Eu falei, não vou com o centro estudantil, não vou conseguir. Eu não tenho matéria pra conseguir. Eu falei, vou direto na fonte. Fui direto no chefe, e ele virou pra mim e falou assim, por que você quer fazer patologia agora? Eu falei, porque eu quero adiantar minha carreira. Fui sincera, entendeu? Eu falei a verdade pra ele. Eu te aceito, porque é justamente pra isso que eu abri essa matéria. Eu não abri pra quem se colgou e não consegue entrar, e não conseguiu entrar na UDEAT. Isso aqui não é pra isso. Isso aqui é pra quem quer adiantar a carreira. É pra você. Aí eu... Que bom que foi sincera. Então tá. Imagina se tu inventasse, tipo, não, porque eu gosto muito de pato, eu quero cursar. E ele ia falar, senhora, sai daqui. Porque na hora quando ele me perguntou por quê, ele foi muito... E eu não consegui pensar em alguma coisa, alguma historinha. Então eu só contei. Eu falei, porque eu quero adiantar matéria. Aí ele, pronto. Aí eu fiz, a maioria das pessoas já tinham terminado todo o terceiro ano. E tanto que uma vez, numa das provas, foram todos orais, né? A menina me perguntou, diagnóstico diferencial de sífilis. Aí eu, não sei. Porque eu não tinha cursado micro. Então, aí ela falou assim, você cursou micro? Eu falei, não. Aí ela, tá explicado. Não, desculpa. Vai pra casa. Que bom que ela te deu esse arrego, pelo menos. Porque não era patologia o que ela tinha me perguntado, entendeu? A gente não via do CRE, que seria o diagnóstico diferencial, né? Não via isso. E via em micro. Aí eu, não sei, não tenho em claro. E eu também, eu fiquei com a nota baixa em pato, porque na final, eu respondi tudo de patologia eu respondi. Aí no final ela me perguntou assim, e qual é o micro-organismo dessa doença? Aí eu não sei, porque eu não estava muito acostumada com os nomes dos micro-organismos, porque eu não tinha estudado micro. Então pra mim era tudo novo. É por isso que eu indico não começar com pato. Mas eu fui, aprovei e fui e comecei o terceiro ano. Só que aí foi justo a pandemia, né? Mas... tu fez o terceiro ano na pandemia?
Mas deu na tudo pandemia. certo também. Deu tudo certo. Dizem que foi mais difícil na pandemia, né? Foi Eles mais cobravam difícil mais. porque... e também pelo formato. Era... Isso é tudo novo, o formato, né? Porque a faculdade também não Isso. esperava que teria que dar virtual, né? A gente, eu lembro que eles só falaram assim, voltem pra casa, a gente não vai ter aula hoje, daqui a 15 dias a gente retorna. Foi. E os 15 dias foram 2 anos. Então era todo um formato novo. A gente... Porque assim, na UBA a gente tem aula, mas não são aulas todos os dias. Então, na pandemia era menos ainda. Eu falava, gente... E tinham as aulas gravadas. E às vezes as aulas gravadas eram enormes. Aí meio que você não conseguia interagir, porque eram aulas gravadas. E aí era mais difícil, assim, em relação a isso. A questão de interagir, de perguntar, né? É muito importante isso. A gente não fiquem com dúvida, não tenham vergonha de perguntar. Eu tinha vergonha de perguntar. Eu e também às vezes, sempre tinha. falava assim, meu espanhol não é tão bom. Gente, às vezes eu via brasileiro com espanhol. Assim, não é ruim, mas que não que você via assim que era brasileiro porque não tinham o sotaque, né? E eles não estavam nem aí, perguntava numa sala lotada e perguntava do jeito que saía, às vezes até com espanhol errado. Porque, claro, esse tipo de gente avança porque quer perguntar, quer tirar logo a dúvida ali e não se importa com vergonha, não se importem com vergonha. Agora, então, depois que tu termina o 3º ano, a gente vai pro 4º ano, que daí seria o ciclo clínico e também, que é o pessoal comenta, assim, que fala de UDEAT, que é quando tem as práticas de fato no hospital, né? Qual que é o significado de UTEAT? Unidade hospitalar. Tá. Porque no Brasil, a medicina já começa com práticas desde o começo. E aqui eles falam que eles preferem que o aluno saiba a teoria para poder, de fato, ir para a prática, né? Exato. E aí, a UDEAT, que é quando o aluno vai para o hospital a partir do 4º ano, né? Do 4º ao 5º ou 4º ao 6º? Do 4º até o final. Até o final? E essas são as matérias que você cursa, são as especialidades, né? Você vai começando a ver as especialidades. Eu também procurei saber qual era o 4º ano eu queria fazer em meio ano. Então, para fazer o 3º e o 4º anos em 1 ano. Isso é possível. E tu conseguiu adiantar? E aí, consegui adiantar com isso. É possível, você vai estudar um pouco mais, você vai abdicar. É isso, gente. Tem que abdicar de algumas coisas para fazer isso. É lascado? Não é fácil? Não é fácil, mas é possível. Se você realmente falar, não, é isso que eu quero, é possível. É só você... Mas não é possível você também ir pra festa e todos os finais de semana. Não digo, não vá pra festa, não saia. Saia, tenha o seu lazer. Por exemplo, eu faço circo, então eu fazia tecido, né? Então eu tinha meu tempinho. É importante também ter o seu tempo pra você, fazer um exercício físico. Mas tinha vezes que eu falava assim, hoje não vai dar, porque minha prioridade era aprovar. Fazer rápido. Então, aí o 4º ano, eu procurei um hospital que começava no meio do ano e que era quadrimestral. Porque a primeira matéria que a gente vê é semiologia. Que aí a gente vai aprendendo os sintomas, os sinais... Então, quais são os estudos que tem, a definição das enfermidades, né, das doenças, para depois, recém, aí a gente vê a medicina interna, que aí você vê os tratamentos, que já seria o 5º ano, né? Então, assim, aí depois a gente vê também tóxico, aí já vê também a farmacologia 2, porque a farmacologia está dividida em 2. Aí também tem aquelas matériazinhas, viu? Bioética, saúde pública, que agora eu fiquei sabendo que agora é só uma. Na minha época eram 2. Bioética? Bioética 1 e 2 Sim, e saúde pública 1 e 2. Eles encurtaram pra Graças a Deus. Porque, gente, era tipo repetir. Não tem porquê. Faz logo um conjuntinho. Fiz semi-virtual. Ainda era pandemia. Mas já era uma coisa que já tava... tinha patologia também, patologia 2. Patologia 2 é diferente bastante da patologia 1, porque patologia 2 a gente vê mais câncer. Vê, tipo, muito de câncer, vê como é a como se vê na histologia, né? Histologicamente, como é o câncer, também vê macroscopicamente, mas como eu tava na pandemia, não via Mas aí já estava mais organizado, a gente sempre tinha Zoom, então era uma coisa mais de interagir, então dava para interagir. Eu não via paciente, mas
o que eu fiz? Quando eu voltei, em 2021, para presencialidade, eu falei, eu vou correr atrás. Gente, corram atrás do seu. Eu falei, eu vou fazer prática. Aqui tem a possibilidade de você fazer, como seria um estágio, de você fazer práticas nos hospitais. Você faz a sua aula de manhã e de tarde você vai para um hospital que você escolhe para fazer prática. Até pode fazer no final de semana, tranquilamente. É o que no Brasil eles chamam de sombra, que basicamente tu fica atrás do médico olhando o que ele tá fazendo. Exato. E se eles começam a ver que você é interessada, que mostrando, eles até deixam você atender. A mim, sim, às vezes eles me deixavam atender, eu fazia o exame físico, eu ia toda terça, eu batia ponto, entendeu? Eu não falhava com eles. Eu falei, tem que vir. Eu ia ter no feriado, quando terça caía no feriado, eu ia. Então. Até porque daí eles viam que tu tinha compromisso com aquilo que tu estava fazendo. Então, não, ela tem compromisso, vamos dar mais oportunidades pra ela. Exatamente. Então, se comprometem com. Uma das coisas que o médico, quando ele me aceitou, ele falou assim: mas você vai vir? Aí eu falei, vou? Se você tá me dizendo que eu posso vir, eu vou vir? Ele, porque tem muitos que vêm, que quer vir e depois larga. Eu entendo a rotina, eu entendo que às vezes, a gente tá com a prova, mas essas práticas me ajudavam até pra prova. Sim. Porque eu lembrava, aquele paciente estava com isso e tal, e eu me lembro como foi que ele se apresentou. Então, por mais que eu tivesse prova na semana, eu ia, porque eu sabia que aquilo ali era enriquecedor e era uma coisa boa também, justamente isso. Eles viam que eu estava comprometida com aquilo ali, entendeu? Sim. Então, é importante, eles veem isso. Então, eles me davam mais oportunidades de fazer o exame físico, de perguntar, de fazer procedimentos. Eles sabiam que eu gostava de cirurgia, eu entrava na cirurgia, eu ajudava na cirurgia. Nossa, que legal. Teve uma vez que um dos cirurgiões, ele até falou, na próxima semana, se tiver algum apendicite, você que vai fazer. Nossa. Só que não teve. Mas isso também, gente, eu já tinha 2 anos no hospital. E ele me via fazendo... Conhecia já. E já tava em que ano na faculdade? Eu já tava no meu último ano já. Eu já tava no último ano da faculdade. Eu já tinha uma boa base com tudo. E ele já tinha me visto fazer os nós. Eu fiz curso de sutura. Eu corri atrás, porque é o que eu quero. Então, eu ia atrás. E aí ele via como eu atuava, né? E ele falou, não, tá. Eles deixavam eu cortar. Eu ficava... Então, é claro que com ele, gente, eles iam deixar eu fazer uma apendicectomia, mas com ele. E então, para resumir essa parte da UDEAT, né, das matérias do hospital, tem alguma dica? Sofreu em alguma parte? O que tu lembra? É diferente, totalmente diferente, né? Então, mais diferente em que sentido? Outro, porque assim, depois aí começam o que chama as cortitas, que são as especialidades. Aí são divididas em as clínicas, as cortitas clínicas e as cortitas cirúrgicas. Ou seja, são as especialidades clínicas, dermatologia, infectologia, pneumologia, aí tem nutrição também. E depois as cirúrgicas, aí tem cirurgia, aí tem gineco, obstetrícia, urologia, neurocirurgia. A gente vê neurocirurgia, é ótimo. É bem interessante, é muito interessante, mas não faria. Oftalmo. Então, a gente começa a estudar e ver um pouquinho dessas especialidades, até pra você ver, deixa eu ver se eu gosto e tal. Então, essas são curtidas, por exemplo, neurocirurgia. São 2 semanas de neurocirurgia. Por isso o nome curtita, né? Isso. São 2 semanas que você vai ver tudo da neurocirurgia, tudo não, mas básico. O básico pra você saber quando que você chama um neurocirurgião. Isso é muito importante. Prestem atenção, essas matérias é importante pra você ver assim, quando que eu vou chamar um especialista? Ou quando que eu, como generalista, a gente sai com um médico generalista, não é médico clínico, é médico generalista. Quando que eu tenho que chamar um especialista? Então, essas matérias são importantes para você entender isso, quando é uma urgência de cada especialidade, para você derivar. E é assim, você faz as 2 semanas e quando é sexta-feira, o último dia da rotação, né, da matéria, é a final. Então, você não tem parcial, você tem só a final. Essa é a diferença mais das outras, né? Então, era ótimo. E também, volto a reiterar, deem aí. Não deixem para depois.
Eu sei que, claro, salvo que aconteça alguma coisa muito que você realmente não conseguiu estudar nada na matéria, ou tá numa situação psicológica que não tá em condição de se apresentar à prova, óbvio, claro, não se apresente, tranquilo, mas, não, eu sinto que eu não sei muito bem explicar esse assunto. Dá. Apresente. A gente sempre vai pensar que a gente não sabe o suficiente, né? Sempre. Não, e às vezes você tira um 10 e você nem sabia tudo da matéria. Um 10 não significa que você sabe toda a matéria. Sabe o que ele te perguntou ali. E não é que, eu não sei isso, vão me reprovar. Claro, tem os assuntos mais grandes. É isso. Isso também é muito importante. Na hora de estudar, foquem nos temas grandes. Isso até para o primeiro ano também. Porque você não vai ver, qual é o nervo que tem ali no pé pequenininho, que às vezes tem gente que nem tem. Gente, não vão te perguntar sobre esse nervo. Se te perguntarem, é para você somar pontos. Sim. Mas se você não souber uma coisa grande, um assunto grande, e você falhar nesse assunto grande, aí é já que tá complicado o exame, entendeu? Então, sempre ver quais são os assuntos mais base. A mesma coisa se você vai levar para toda a faculdade. Você vai focar nos assuntos que são mais importantes. Porque é justamente isso. Às vezes, você está ali num oral, e aí o médico te pergunta uma doença que é básica e você não sabe. Não, mas peraí, essa aqui que nunca acontece, doutor, eu sei. Foda-se. E não chegamos aí, meu irmão. Se você não sabe isso, a gente não vai chegar aí. Então, tem etapas, sempre. Não pulem etapas. Vejam, por mais que, eu gosto de ver os detalhes. Tudo bem. Mas antes sai o grande, porque o que eles vão começar é com o grande. E até os ajudantes e os professores, eles ficam dando dicas e falando, vocês não podem chegar pra prova sem saber. Que nem no primeiro ano em anatomia é plexo braquial, né? Que todo mundo fala. Gente. O mínimo. É o mínimo, axila, saber os limites da axila e tudo, a região poplítea, essas coisas, mais grandes mesmo, entendeu? Gente, mas um detalhe antes, quando termina toda a UDEAT, é uma festa, tá? Tem a recebida. Porque quando você termina, a gente na UBA tem várias comemorações. Tem a comemoração de quando você termina todas as matérias, são 37 matérias, quando você termina suas 37 matérias, eles fazem uma festa na praça, acabam com o seu ambo. O ambo é o pijama quirúrgico. Acabam, cortam e jogam tinta e jogam glitter e jogam... Eu, na minha recebida, chama recebida, eu falei que eu não queria comida. Falei, não levem comida, mas tem gente que joga ovo, joga farinha, é um horror. É como se fosse o trote pra quem entra no Brasil. Isso. Só que aqui não tem um trote pra entrar, porque entrar você entra. Vamos ver a tua recebida quando tu sair, que vai ser daí a festa, né? O trote. Claro, exatamente. É como se fosse o trote. E aí, uma festa. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meu Deus, não precisar mais cursar, não precisar mais ter... Porque é muito estressante, gente. É muito estressante tudo. É uma carga... Mas se dá certo, não me arrependo. Aí, no dia 9, já comecei o IA. E o IA são as rotações nas principais especialidades. Que é cirurgia, clínica médica, pediatria, aí depois tem APS, que é atenção primária, né? E junto com saúde mental. E depois tem os módulos específicos. São 2, no meu caso, porque assim, tem 2 tipos. Tem o comunitário, que são de 5 meses, e tem o que eu fiz hospitalar, que são de 8. Eu gosto de hospital. Então, se você gosta de consultório, ou se você quer fazer rápido também, é super válido. Eu, no momento, queria. E também porque você tem a possibilidade de fazer no interior, quando você faz o de 8. Você tem a possibilidade de fazer no interior, você tem a possibilidade de fazer no exterior, ou seja, você pode fazer na Espanha. Tu tava comentando que teve uma amiga que fez na Espanha, Tem né? uma amiga minha que fez na Espanha. E tem muita gente que vai pro Brasil fazer o IAR Você também. pode fazer no Brasil. Aí meu caso, eu não tinha dinheiro pra ir pra Espanha. E também não queria muito. No momento, assim, eu falei, não era muito meu objetivo. Eu fui pro sul. Pro sul daqui da Argentina. Patagônia. E aí, numa cidadezinha bem pequenininha, que se chama El Ocho, que tem 4.000 habitantes. Então, as pessoas no hospital me perguntavam quem era eu e minha companheira, né? Que a gente fez juntas. Assim, o trato dos médicos, super, super atenciosos com a gente. Foi tudo de bom. Eu super recomendo
que vocês façam, procurem fazer no interior. E aí eu tratei também de fazer o IA, essa rotação, em vários hospitais. Porque eu queria conhecer os hospitais daqui, então ver, né, cada coisa. Aí os módulos específicos, voltando. O módulo específico, você escolhe qualquer especialidade. Eu escolhi urologia, porque é o que também que eu quero fazer cirurgia, e uro. Então eu falei, então eu vou fazer urologia, e aí você basicamente acompanha os residentes e os médicos, chefes também, no dia a dia deles. E aí você vai vendo como é a rotina, você vai no caso do hospital, você vai nas salas de internação, ver os pacientes. É mais parecido como se fosse um estágio mesmo, então? Dependendo do hospital. Ah. Assim, você tem que... Por exemplo, o hospital que eu fiz de cirurgia, eu escolhi o hospital da Cátedra Madre, que tem nessas cortitas tem a Cátedra Madre, que é a principal. Então, eu escolhi o hospital principal de cirurgia, que era o Ramos Mejia. E era perto da minha casa, eu fiz E aí, o chefe virou pra mim e falou assim, olha... aqui você vai ser tipo uma R1, que seria a residente de primeiro ano, né? Eu falei, tá bom. Então, assim, eu tinha que estar super cedo, 7 horas da manhã eu tinha que estar lá com isso no inverno, gente. E aqui amanhece tarde no inverno. No inverno. 7 horas ainda é noite. Eu saía de noite. Aí você tinha que estar que chama recorrida, você ir em todos os pacientes, de 2 pisos, aí eu ia com eles, depois eu ia com os chefes. E aí a residente mandava a gente fazer tudo. Tirar os drenos, tirar sangue. E ela só mandava. Falava, tirar sangue de tal. Então eu era muito ativa, nessa rotação eu fui muito ativa, fui muito útil, me sentia útil. E eu ia na cirurgia que eu queria, eu subia e ficava lá e via tudo que eu queria. Então é basicamente isso, o IA. Você acompanhar e o IA, e como tudo na UBA, você tem que correr atrás. Eu me interessa a cirurgia, eu vou ir no hospital em que cirurgia é legal. Que vão me dar uma oportunidade de poder participar. Não vou num hospital que não é referência, por exemplo. Não. Por exemplo, pediatria. A mim não me interessa a pediatria. Então, eu tratei de buscar um hospital em que não iam ficar muito enchendo o meu saco, entendeu? Com as faltas e tal. Porque você pode faltar uma vez na semana. O IAR daí já é todos os dias? Todos os dias. Igual ao DEAT. Ao DEAT também. Isso também. Todos os dias você vai no hospital. Começa de 8 a meio-dia. A depender do hospital, eles vão... Às vezes vai até um pouco mais tarde, ou às vezes começa um pouco mais cedo, ou você vai embora um pouco mais cedo. Mas diferente do ciclo biomédico, o ciclo clínico, são todos os dias. Todos os dias você vai para o hospital. Assim como o IA. Todos os dias você vai para o hospital. Você não vai cursar, vai ficar na parte mais prática mesmo. E aí, depois da prova, daí tu é oficial, real oficial médica. Claro, agora é real oficial, eu tô só esperando o meu diploma sair. E aí teu plano é voltar pro Brasil? E agora sim, agora eu vou voltar pro Brasil porque eu vou estudar pro Revalida. E também ver a possibilidade dos mais médicos, que agora a gente pode entrar. Então, vou abrir as portas. Depois você pode também homologar o seu título para, se quiser, ir para Espanha ou depois para algum outro país na Europa. Então, se formar aqui na Argentina te dá a possibilidade, porque o nosso título aqui da Argentina tem possibilidade de ir para vários lugares. Você pode ir para o Chile, para o Uruguai. Então, é diferente de ter um diploma do Brasil, porque no Brasil eu não sei muito bem como é isso, de ir para outros países. E fora que você vai ter tu já espanhol. A maioria dos países da América do Sul é tudo espanhol. Sim. Então, é um mundo. Você, com esse diploma, você pode ganhar um mundo, entendeu? Tem gente que, não, eu quero voltar pro Brasil. Ótimo, tudo bem. Mas se você tem a possibilidade de ir para qualquer lugar. Isso, pra mim, foi uma das melhores coisas, assim. Pra gente finalizar, então, sobre a UBA, o que tu daria, assim, de dica essencial que serviu pra ti na carreira? Tu já comentou de não patear a final, né? Não deixar pra depois. Terminou a matéria, faz a final. Lembra de mais alguma importante? Corram atrás, vão atrás. Não fiquem esperando cair nada do céu. Sejam bem atentos com a questão de trâmite. E... sempre pensem, eu aguento um pouquinho mais. Eu sei que às vezes a gente tá muito cansado, muito esgotado.
É uma carreira difícil, não é uma carreira fácil, mas vale a pena no final, todo o esforço. Fico muito feliz, muito, muito, muito feliz. Você vai ficar muito feliz quando você terminar, te garanto. Dá pra ver que tu tá bem feliz que tu terminou. E o que tu achou da UBA? Eu No amo. geral. Eu amo a UBA, eu sou muito UBA lover. Porque eu gosto muito da questão de ser pública, eu tinha muito isso, né, essa questão, então a questão de ser uma das melhores da América Latina, então isso me chamava muito. E para mim, me serve esse método de estudo autodidata. Uhum. Tem gente que não se adapta, mas também na UBA super tem essa possibilidade, porque tem cursinho que te dá a possibilidade de você ter aula todos os dias. Como é no Brasil. Isso, então, assim, também não é... Pra mim, me serviu eu ter tempo para estudar, porque eu gostava de ter meu tempo para estudar. E na UBA te possibilita isso, você ter tempo para estudar. É isso, gente. E o que tu achou de Buenos Aires nesse tempo que tu ficou aqui, apesar de que no começo tu não turistou? Não. Buenos Aires e Argentina num geral. Porque tu também foi pra Patagônia, né, Sim, fazer, então... Fiquei apaixonada. E também conheci outros estados aqui nas minhas férias. Quais? Eu conheci Córdoba e conheci Jujuy. Então, Dizem que é muito lindo, Rui. eu fui 2 vezes. E Patagônia também, né? Sim. Então, eu amo Buenos Aires. Porque apesar de eu não ter feito turismo, eu vivia na cidade. Então, eu vivia a estrutura da cidade. É uma cidade que te dá muita estrutura em relação ao transporte. Era o que eu mais fiquei impressionada. Então, aqui anda ônibus, tem ônibus 24 horas. E, em comparação à minha cidade, pelo menos, não é perigoso. Porque na minha cidade, vocês têm assalto no ônibus. Aqui, o máximo que tem é que te peguem um celular. É só ficar atento. Até tem, mas não é tanto quanto no Brasil, né? Eu acho que é mais também quando você sai um pouco mais da capital. Na capital, eu realmente não sei, gente. Porque eu sou uma pessoa que anda só de bicicleta. Aqui tem isso também, você tem ciclovia em tudo quanto é canto, então... E é tudo reto, é muito bom de andar. Sim, não tem lomba. A partir de 2019, eu comprei uma bicicleta. No início, eu fiquei com muito medo, porque eu não tinha costume. Mas depois que eu peguei a manha, só ando de bicicleta. E aqui... tem a possibilidade de não ter um plano de saúde, por exemplo, porque eu acho a saúde pública aqui... Claro, é saúde pública. Você não vai falar, ai, meu Deus, um hotel de 5 estrelas. Mas é boa, entendeu? Funciona, né? Funciona. Então, pra mim, uma cidade que funciona é o essencial pra mim, entendeu? E aqui, outra coisa, os bares são lindos, tem várias opções, tem várias opções cultural também. Então, pra mim, tem oportunidades de fazer muita coisa em Buenos Aires. Por mais que, eu não tinha tempo. Mas eu gostava disso. Tipo, eu quero fazer algum programa. Vai ter. Buenos E até é Aires não estranho pensar nisso, porque, tipo, o que chega no Brasil, que é um país em crise e tal. É um país em crise, sim, mas as coisas que funcionam, né? Não, é porque, assim, gente, a crise de Buenos Aires é meio que... Uma vez eu conversei com um economista daqui, ele me falou, é cultural. É cultural essa inflação. Então, não é que a gente... ontem começou uma inflação horrorosa. Não, gente, meio que a gente vai se adaptando aqui, né? E com o câmbio da gente, que a gente recebe em real, a gente não sente essa crise. Quer dizer, a menos eu, não... Claro, tem vezes que o câmbio não acompanhou ali aquele momento, aí você sentiu que aumentou um pouco, mas dá pra contornar. Bom, um dia que você não sai tô um pouco curta de dinheiro. Sobrevive. E é isso. Eu amo Buenos Aires. Me dá a possibilidade de viver muitas coisas aqui que em minha cidade eu não tinha possibilidade. Eu gosto muito do meu estilo de vida daqui. Eu gosto. Sim. Bom, acho que era isso então. Queria agradecer a Sara, que com certeza foi um papo muito legal. O pessoal vai se identificar com algumas coisas, vai tirar muitas dicas. E tu fala muito bem, inclusive. Obrigada.
E era isso. Queria agradecer. Muito obrigado por esse papo. Obrigada a vocês pela oportunidade. Imagina. Foi um prazer vir aqui conversar e saber um pouquinho mais, né, da tua história com a faculdade, da tua carreira, da tua cursada, né, que agora tu é médica. Acho que é a primeira médica que vem aqui conversar com a gente, né? É, aqui no podcast a primeira médica que vem conversar com nós. Não, Olha que chique. chique. Daqui a um pouquinho tem a Débora, que falta 2 matérias pra ela, né? Sim, faltam 2. Ai, sim, a Débora também é muito inteligente. Bom, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Miles vai deixar aqui o contato para assessoria para quem quer vir estudar medicina aqui na Argentina ou qualquer outro curso também, não só medicina, seja na UBA ou em outra faculdade. E também contato para o curso de espanhol, porque diferente de quando a Sara veio, agora sim precisa apresentar um certificado de espanhol para entrar na faculdade, vocês precisam fazer uma prova de espanhol. Então, vocês precisam estudar espanhol para isso. Então aqui vai estar o contato da assessoria e também do curso de espanhol. Era isso. Tchau! Tchau! Tchau.